Bem, quase boa tarde já, né? Irmãos, eu tinha, na verdade, a missão de trazer duas religiões para vocês, tá? Uma era o romanismo, que é o catolicismo, né? A gente já sabe que os católicos se identificam dessa forma, católico, apostólico, romano, e vocês entenderam até através da palestra do irmão Paulo o porquê disso, né? Aí eu sou da Igreja Católica Romana por causa do cisma que houve na Igreja Católica entre a Igreja Romana e a Igreja da Grécia. Tá, mas eu não vou falar sobre isso, porque o Paulão tinha 45 minutos para falar de uma religião. Ele gastou mais de 90 minutos. Tá? Isso significa que é praticamente impossível você falar de uma religião em 45 minutos, como os mormons e como as testemunhas de Jeová. Apesar de serem religiões que têm apenas aí um pouco mais de 2 séculos de existência, é muito difícil você falar isso em apenas 45 minutos. E então, por causa disso, eu vou sacrificar o romanismo, tá? Eu não vou falar do romanismo. Isso já era uma decisão antes mesmo do Paulo trazer, porque eu já olhei os slides e falei, não dá, é impossível. Paulo trouxe 742 slides, o meu um pouquinho menos, né? 722. Então eu vou sacrificar o romanismo, porque na verdade a maioria de nós que saiu do romanismo, quem aqui é ex-católico, mesmo que seja nominal? A maioria, né? A maioria dos brasileiros se intitulam católicos, não praticante, exatamente. Então eu não vou bater em gato morto. Tá? O catolicismo para nós é gato morto. E a covardia é bater em gato morto. Não, não nos ameaça, eles não vão às nossas portas bater lá, pregar a doutrina deles. E é fácil refutá-los, os irmãos provavelmente são aptos para isso. Agora, o que diz respeito às testemunhas de Jeová, por que é importante nós gastarmos um pouco mais de tempo? Porque eles todo domingo de manhã, na hora inapropriada, vão até a sua casa, abrem a Bíblia para vocês e expõem as suas doutrinas. E eu vou ser sincero, irmãos, uma testemunha de Jeová, ela pode facilmente deixar um cristão na lona. Porque aquilo que eles creem, eles estudam muito, muito mesmo. Então, nós cristãos, infelizmente, né, na nossa era, somos preguiçosos, não gostamos de ler, não gostamos de estudar. Então, acaba sendo muito fácil uma testemunha de Jeová surrar um crente. Tá? Eu contei ontem a minha experiência, né? Contei, na verdade, duas experiências, mas tinha alguns irmãos que não estavam aqui. Quando eu me converti, um ano depois, mais ou menos, estudei um pouquinho, né? Comecei a estudar teologia com 16 anos. E falei, nossa, então eu vou pegar um testemunho de Jeová. Vou arrepiar ele. O testemunho de Jeová aparece na minha casa, bate na porta. E eu, crente que eu ia acabar com ele. Ele arrebentou comigo. Né? Ele me deixou na lona, arrebentou comigo. Não estava preparado. E nós vamos ver que essa seita é uma seita que vai até a sua porta levando a Bíblia. E você fala como cristão, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a verdade, testemunho de Jeová, está aqui a verdade. E o que você faz com isso? É a Bíblia, não é o livro dos mormons. O livro dos mormons você fala, é dos mormons, não é meu isso aí. Mas é a Bíblia. E o testemunho de Jeová usa também a Bíblia. Então esse é um grande desafio para nós. Estar preparado para responder com temor e mansidão a todos aqueles que vos pedirem a razão da esperança que há em vós. Foi o primeiro texto lido pelo pastor. Temos que estar preparados. Então, por causa disso, nós vamos ficar só nas testemunhas de Jeová, tá? Bom, a primeira pergunta que eu faço aos irmãos é: qual é a sua visão sobre as testemunhas de Jeová? Conhecida como TJ, tá? Qual é a sua visão? Eu não tinha uma visão do mormonismo antes do Paulo expor tudo aquilo lá. E eu creio que vocês também não tinham essa visão, porque nem o próprio Paulo tinha essa visão. E nós precisamos ter a visão adequada das seitas para poder refutá-las. Então nós não apenas vamos aprender a refutar as testemunhas de Jeová, nós vamos aprender também a fortalecer a nossa fé, a fortalecer a nossa ortodoxia, ou se ela estiver meio torta aí, vamos colocá-la no prumo. Mas qual é a sua visão sobre as testemunhas de Jeová? Você está trabalhando na fábrica e alguém fala, estou querendo ir numa igreja lá das testemunhas de Jeová, fui convidado. Qual resposta você daria? Que visão você teria das testemunhas de Jeová para passar para esse amigo?
talvez, na sua visão, você pense, como muitos cristãos evangélicos, pense que as testemunhas de Jeová são, na verdade, de Deus. É um povo bacana, é um povo legal, que gasta o seu tempo indo na sua casa para ensinar a Bíblia. São de Deus. Só pode ser de Deus. Obrigado, Diácono. Esse povo só pode ser de Deus. Então é importante, primeiramente, nós termos uma visão correta do que sejam as testemunhas de Jeová. Quando eu falo testemunhas de Jeová, o que vem à sua cabeça? O que você imagina nesse momento? Qual é a visão que você tem? Eu vou mostrar a visão que você tem. Talvez a sua visão seja essa. A visão do olho mágico. Tá? Domingão, você não foi para a EBD. Então tem um pastor que fala que a testemunha de Jeová é o sinal de juízo de Deus para aqueles que não vão na EBD, porque ele vai no domingo de manhã lá te importunar, né? Te perturbar. Então a única visão talvez que você tenha é essa. Domingão, alguém bateu na porta, você olha no olho mágico, fala pro seu marido, a testemunha de Jeová, e não atende. Talvez a única visão que você tenha tido deles é essa. E pela internet aí a gente aprende algumas estratégias de como refutar as testemunhas de Jeová. Vou dar uma estratégia legal para vocês. Testemunhas de Jeová geralmente vão de 2 em 2. E elas batem na porta. Então conta-se a história que a testemunha bateu na porta. E o rapaz, quem é? Somos as testemunhas de Jeová. Mas o que vocês querem? Queremos conversar. Vocês são em quantos? 2. Então conversa entre vocês mesmo. Virou as costas e foi embora. Tá? Isso não é apologia, isso não é nada. Mas é importante nós termos a visão adequada sobre os testemunhos de Jeová. Por quê? Porque talvez a única visão nossa seja essa. Talvez quando ela para você na rua, entrega o panfleto, você não tem coragem de falar nada, porque talvez você não esteja preparado para isso. E às vezes nós oramos, Senhor, quero pregar o Evangelho. Às vezes a testemunha de Jeová está lá batendo na sua porta. É uma chance também de você pregar o Evangelho. É difícil, é muito trabalhoso uma testemunha de Jeová se converter. Vocês acabaram de ouvir o que o apóstolo, quase que eu falei, que o irmão Paulo pronunciou aqui, é pelo Espírito Santo. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade. Né? Aproveitar essa oportunidade. Eu antes gostava de debater com elas, mas para afirmar as minhas convicções. Então era mais ou menos um treino, né? Eu gostava disso para treinar ainda, no começo quando eu apanhava muito. Então nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Bom, como toda seita, como toda religião, até mesmo a nossa, tem um pano de fundo por trás. Há uma história. Nós vimos a história dos mormons, como é que surgiram os mormons, a história toda. E agora nós precisamos também saber da história das testemunhas de Jeová. Uma vez, eu perguntei a uma testemunha de Jeová, quem foi o fundador da sua religião? Sabe qual foi a resposta? E não foi apenas uma testemunha de Jeová que me respondeu assim. A resposta foi, Jeová. Quem fundou a sua religião? Foi Jeová. Mas como é que você pode provar isso? Aí ela manda eu abrir em Isaías 43:10. Então eu peço para que alguém pegue o microfone e leia para nós Isaías 43:10. Aí está, nesse texto, segundo as testemunhas de Jeová, uma das provas de que foi Jeová que chamou, que deu nome àquela religião que eles seguem, chamada Testemunhas de Jeová. Quem pode ler, por favor? Pode ler. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e nenhum haverá depois de mim. Pois é. Esse texto é os textos que as testemunhas de Jeová geralmente lançam no meu rosto, quando eu pergunto, quem é o fundador da sua religião? Não sei se você já fez essa pergunta. Você espera que ele dê um nome, mas eles dizem, não, é Jeová. Mas qual é a prova? A prova é Isaías, que diz, que fala a respeito das testemunhas de Jeová. Então, os testemunhos de Jeová alegam ou tomam para si esse texto como se o texto estivesse falando a respeito deles, mas eles nem existiam. As testemunhas de Jeová, esse título Testemunhas de Jeová, foi dado bem posterior ao fundamento, né, da fundação dessa seita. No ano de 1931 é que eles oficialmente adotaram o nome Testemunhas de Jeová.
Eram apenas um grupo de estudantes da Bíblia. Em 1931, depois que a Sociedade Torre de Vigia já estava formada, um dos presidentes, que nós vamos ver daqui a pouco, alterou o nome. Ou, na verdade, deu um nome àquele grupo. Testemunhas de Jeová. Então não tem nada a ver com Isaías. Isaías não estava falando deles, não era a intenção deles. Isaías estava falando de quem? De Israel. Israel, na diáspora, na dispersão, era as testemunhas de Jeová, onde eles estivessem. Não estava falando do fundador da seita. Não estava falando de cada indivíduo da seita. Mas elas são induzidas a crer que esse texto fala delas. Quando, na verdade, elas nem existiam. Mas quando nós olhamos para a história das testemunhas de Jeová, nós dividimos ela em eras presidenciais. Tá? 6 eras presidenciais, que são sucessores, né? São como se fossem os profetas do mormonismo, como nós acabamos de ver, eram os seus sucessores. Então, as eras presidenciais, eu não tenho tempo para falar de cada um deles aqui, mas no material que estará disponível no site para vocês, eu vou falar, né, naquele material vai estar relatado a história desses presidentes que eu vou mencionar aqui. Nós só vamos nos apegar a um presidente, que é o fundador, que é o Charles Taze Russell. Tá? Nós só vamos falar dele. Mas no material que vocês vão receber, não é esse que está nas mãos de vocês, o outro que ficará no site, eu vou falar ali a respeito das eras presidenciais, o contexto histórico de cada um e por que aquele presidente naquela época hoje seria expulso das testemunhas de Jeová. Ele acreditava em alguma coisa que hoje as testemunhas de Jeová não acreditam mais. E se alguém das testemunhas de Jeová crê naquilo que aquele presidente no passado creu, hoje ela é expulsa. Então eles teriam que expulsar os seus próprios presidentes do passado. Tá? Então isso vai estar tudo lá no site. Mas basicamente nós conhecemos o Russell, que é o fundador, né, das testemunhas de Jeová. Nós afirmamos que ele é o fundador, aí bem próximo do mormonismo, a data. Depois nós temos o segundo presidente, Rutherford. Depois, para os íntimos, Nathan Connor e Frederic, ou Fred Franz. Depois, até 2000, nós temos o Milton. E 2000, até agora, Don Adams. Tá? Então, essa era presidencial, é sucessão de presidentes que funciona ali. Bom, vamos falar, então, desse indivíduo, que só pela foto já dá um pouco de medo. Esse é o Charles Taze Russell, ele que foi o pioneiro das testemunhas de Jeová. Tá? Em 1870, ele iniciou uma classe de estudos. Esse Charles Taze Russell, depois até o Carlos vai mencionar alguma coisa sobre eles no adventismo. Por quê? Porque ele teve fortes influências adventistas. De princípio, ele era presbiteriano, filhos de presbiterianos. Depois, ele passou a ser congregacional. E, por fim, até o fim da sua vida, ele teve fortes influências adventistas. Tá? Por isso, a negação do inferno, a negação de algumas doutrinas básicas do cristianismo. Como o Carlos vai falar do adventismo mais tarde, vocês vão ver que esse próprio Russell vai aparecer nos estudos dele, porque ele teve forte influência dos adventistas. Tá? Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1852, era filho de Joseph e Elisa Russell. Tá? Eram presbiterianos, os pais. Depois Russell também era presbiteriano, depois se tornou congregacional e, por fim, adventista. As crenças adventistas, elas foram fortes na vida de Russell. Ele recebeu grande influência disso. E, por causa disso, ele tem dificuldades com condenação, inferno. Tá? Ele acaba adotando a doutrina aniquilacionista. O que é isso? É a doutrina que, quando você morre, acaba. A alma simplesmente será exterminada. Então, ele acabou negando isso devido à sua influência adventista, tá? Que adventista também, algumas pessoas acham que são igrejas evangélicas e depois vocês vão ver que não é. Em 1879, né, em 1870, ele inicia um grupo de estudos e depois em 1879 ele começa a popularizar os seus ensinos, as suas ideias aberrantes. Ele começa a publicar uma revista, né, O Mensageiro da Manhã, com o seu fundador, Barbour. Então, com esse cara, ele começa a popularizar suas doutrinas, fazê-las tornar popular através de uma publicação. Tá? Em 1884,
Russell tomou o controle das publicações. Assumiu sozinho essas publicações e acabou dando um novo nome, que para nós em português significa a sentinela anuncia o reino de Jeová. Está marcado aí para vocês em inglês, tá? Então ele acaba dando esse nome, a sentinela anuncia o reino de Jeová. E acaba fundando a Sociedade Zions, tá? Agora que é conhecido como Sociedade Torre de Vigia, né? A Sociedade Bíblica Torre de Vigia, que é conhecido hoje. A primeira edição da Sentinela, que é aquela revistinha que você recebe por eles, que hoje eles dão de graça. Antigamente eles cobravam na caruda mesmo, eles acabam dando de graça se você pedir. A primeira edição foi de apenas 6.000 publicações, muito pouco, tá? Hoje, em Nova York, no Brooklyn, eles imprimem mais de 100.000 livros e 800.000 cópias de 2 revistas, que eles publicam mensalmente 2 revistas, tá? Russell alegava que a Bíblia só seria corretamente entendida de acordo com as suas interpretações. Russell acreditava que ele era o servo fiel. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, 25 e 47. Russell alegou para si o título de o servo fiel ou o escravo fiel. Mateus 24, 45 até o 47. Por favor, alguém leia. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então Russell ele acreditava que Deus havia o designado como o servo fiel desse texto de Mateus. Russell atribuiu a si esse título. Eu sou o servo fiel. E nesse texto, o servo fiel tem uma missão. Qual é a missão? O seu anjo designou sobre os seus domésticos para dar-lhes alimento. O que seria esse alimento? As instruções doutrinárias. É como se o povo do passado vivesse em obscuridade, na escuridão. De repente, Deus levanta esse cidadão como o servo fiel, o servo discreto que providencia alimento para o seu povo. Então Russell passou a acreditar que ele era o canal de Deus para interpretar a Bíblia para esses irmãos. E ninguém, a parte de Russell, poderia compreender a Bíblia. Somente Russell, que era o servo fiel, tinha condições de interpretar a Bíblia para nós. E as suas publicações eram tidas como inspiradas ou de igual valor às Escrituras, porque afinal ele era o servo fiel. Essa ideia de Russell ser o servo fiel, quando o segundo presidente assumiu, Rutherford, ele rejeitou essas ideias e alterou a doutrina, dizendo que na verdade Russell não é o servo fiel. O servo fiel, na verdade, é o corpo das testemunhas de Jeová. Tá? Os presidentes que estão agora no Brooklyn produzindo as revistas As Sentinelas. Vigiai, Despertai, né? Revista Despertai. E As Sentinelas. Esses homens que estão no Brooklyn, eles são o servo fiel que produz alimento ao seu povo. Por isso, as testemunhas de Jeová leem muito mais essas publicações do que a própria Escritura. Porque eles acreditam que aqueles que estão no Brooklyn hoje, na Sociedade Torre Vigia, esses homens são inspirados por Deus, tá? Eles são profetas de Deus, eles usam o título ungidos. Se eles são ungidos, se eles são profetas de Deus, então tudo o que eles falam tem que ser verdade. Só que qual é o maior inimigo de um falso profeta? O tempo. E nós vamos ver através do tempo que tanto Russell como os outros presidentes são facilmente enquadrados na categoria de falsos profetas. Mas, inicialmente, ele era reconhecido como o servo fiel de Mateus 24, que não tem nada a ver com ele, esse texto. Assim como o texto de Isaías não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová. Mas esse é um texto, de Mateus 24, é um texto chave. Uma vez, estudando com uma testemunha de Jeová, lá no trabalho, ele falou, eu tenho uma dúvida. Ele chegou e me perguntou, abre Mateus 24. Eu abri e falei assim, quem é o servo fiel? Bom, eu não entendia na época a pergunta, por que ele estava querendo saber isso. E eu expliquei para ele que era o servo fiel. Eu falei, por quê?
Aí ele começou a me explicar. Não, o servo fiel é, na verdade, a sociedade Torre Vigia. Eles são o servo fiel. Esse texto está falando deles. Mas se você ler o texto não tem nada a ver com isso. Então esse aí, esse cara bonito aí, ele é oficialmente o fundador. Apesar das testemunhas de Jeová dizerem, Jeová que fundou a nossa religião, foi através desse ex-presbiteriano, ex-congregacional, com influências adventistas, que começou a popularizar as suas doutrinas e a publicá-las em revistas. Quais são as principais doutrinas das testemunhas de Jeová?